Olá, queridos, bom dia! Continuamos a nossa jornada com Jesus. E hoje, no episódio 30 de 40, estamos chegando praticamente à reta final. Queridos, e eu tenho a minha Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso 1, que diz o seguinte: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los e disse. Mateus, capítulo 5, versos 1 e 2. Por que eu li esse texto? Porque aqui é a introdução do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte. Esse texto fala muito sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. É uma lei, é um documento valiosíssimo que Jesus deixou para nós cristãos, que o Senhor Jesus nos deixou. Então eu quero, nesta etapa do nosso desafio de 40 dias, a nossa jornada de 40 dias, eu quero caminhar pelos capítulos 5, 6, talvez até o 7. Vamos caminhar no Sermão do Monte até chegar ao final do nosso desafio. Então nós vamos ficar por aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5 em diante. Tá, queridos? E Jesus começa a falar. Jesus fala das bem-aventuranças, inclusive esse também é chamado de o Sermão das Bem-aventuranças. E Jesus começa dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Isso ele vai até o verso 10. E no verso 11 ele fala algo que eu quero meditar com você. E eu quero ler este verso 11 para trazer essa meditação. Ele diz assim: Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Queridos, Jesus tem uma bem-aventurança para nós. E às vezes a gente não quer, não aceita as coisas como Jesus tem para nos dar, como Jesus tem para nos fazer. Porque muitas vezes, queridos, nós achamos que as bem-aventuranças de Deus são somente coisas saborosas, coisas boas, vitórias, alegrias. Mas no verso 11 e o verso 12, Jesus fala de uma bem-aventurança que pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Ele diz: Bem-aventurado é você, quando por minha causa insultarem e os perseguirem. Queridos, eu sei que nós vivemos em um contexto de país livre, graças a Deus por isso. Vivemos em um contexto onde a perseguição religiosa é mínima, mas às vezes nós nos chateamos por comentários das pessoas. Às vezes nós ficamos constrangidos por algum posicionamento de alguém, de algum familiar, de algum amigo. Isso deixa a gente envergonhado, deixa a gente constrangido, deixa a gente chateado muitas vezes, porque a gente sabe que esta pessoa faz oposição ao Evangelho. Talvez lá no teu trabalho tenha alguém que não gosta de você claramente porque você é crente, porque você serve a Deus. Talvez aí no seu trabalho, você que agora começou a ir na igreja, e essa pessoa fala: você vai virar crente, vai virar careta. E queridos, às vezes acontece esse tipo de perseguição que é mínima com relação ao que as perseguições que acontecem mundo afora, onde as pessoas, por seguirem a Cristo, muitos mesmos,
pagam com a vida. Queridos, mas você é bem-aventurado quando alguém te perseguir por causa de Jesus. Então não fique com raiva, não se vingue, não devolva na mesma moeda, não vá lá no patrão e denuncie essa pessoa. Não, Jesus diz que você é bem-aventurado se sofrer algum tipo de mal por causa dele, se sofrer algum tipo de perseguição. E o que chama muito a minha atenção é o seguinte: quando Jesus caminha um pouco nessa ideia, ele diz assim: bem-aventurados são vocês quando alguém, mentindo, disser toda sorte de males contra você. Às vezes a gente fica chateado com a fofoca, às vezes a gente fica chateado com as mentiras que inventam da gente, mas se essas mentiras forem motivadas pela sua fidelidade a Cristo, dê glória a Deus, que bênção, porque essa pessoa está mentindo, não é verdade o que ela está falando, esses males que ela tem levantado, tem mencionado contra mim, não são verdadeiros, mas glória a Deus, porque isto é por causa de Cristo. Você, meu querido, você, minha querida, tem que entender: o Evangelho é inimizade com o mundo, e a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Querido irmão, você está neste mundo, mas não é deste mundo, não se encaixa neste mundo, não entra no padrão deste mundo. Então, quando alguém torcer o nariz para você, por causa que você é crente, por causa do Evangelho, não ligue, sorria, não com deboche, mas com alegria de Cristo na sua vida, e diga: ah, Senhor, eu sei que eu sou um bem-aventurado, porque eu tenho sido, talvez um pouquinho, sido perseguido pela tua palavra, pelo teu Evangelho. Querido, eu quero aqui te dizer: não seja um chato, não seja um xarope que vive incomodando as pessoas com vãs filosofias, mas viva a genuína palavra de Deus na sua vida. E se isso incomodar, se isso causar perseguição, se isso causar problemas, suporte com a graça de Deus, porque Deus é contigo, Deus é com a sua vida. Um abraço a vocês, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.